Livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Capítulo 96. Além dos outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, ainda e não obstante envolver-se a todos, mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Capítulo 97. A Palavra da Cruz. Por que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus? Apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre os ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes, em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação.
Livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Capítulo 98. Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sofrimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo, assim, que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Capítulo 99. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos, no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios,
não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Capítulo 100. Ausentes. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeito e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior, entretanto, em vez de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores, quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem deseja a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição.